Então, nós estamos aí neste mês, até vim de amarelo de novo, aqui nós estamos neste mês falando sobre a campanha Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca. A gente chama essa campanha também de Camilo Castelo Branco. Então, nós vamos contar por que a gente chama essa campanha assim, por que a gente está estudando sobre isso. Hoje, não é? Nós temos na sociedade, com o avanço, várias comodidades, várias situações de opulência material, confortos, coisa que na humanidade poucas pessoas tiveram ao longo dos séculos. Porém, mesmo com tudo isso, as dores, a depressão, o desânimo, o materialismo têm se multiplicado. A falta de esperança tem crescido muito nos corações. E nós vemos grandes pessoas entregues aos pensamentos e muitas vezes ao ato de atentar contra a própria vida, ao ato do suicídio. E é disso que nós vamos falar hoje, sobre a vida, que é o bem mais valoroso que se pode ter na Terra. Ela não é negociável com nada. Nada vale a nossa vida absolutamente, e tudo vale, né? Porque ela é a criação divina, é a centelha divina em nós, é a nossa própria essência. E nós devemos cultivá-la no campo da esperança. Por mais que as dores venham nos visitar, as dificuldades, as desilusões. Mas uma coisa que é o que mais nos traz a esperança é que a morte é uma ilusão, ela não existe. E é disso que nós vamos tratar hoje aqui. Nós vamos trazer as reflexões em torno deste livro, Memórias de um Suicida, que traz essa mensagem, a mensagem do materialista que desencarna pelo suicídio e encontra a realidade no plano espiritual. Então, meus amigos, nós acreditamos que o melhor método de combate ao suicídio, de prevenção, né, na verdade, é o esclarecimento de que a vida continua. Deus existe. A vida continua após a morte. E a vida existiu antes dela. Nós estamos de passagem nessa terra. E se a vida existiu antes, as nossas dores há de ser explicadas, o motivo das nossas dores. E Deus, então, passa a ter um significado importante. Nós começamos a compreender a bondade divina. Tá certo? Então nós vamos estudar um pouquinho. O suicídio é a atitude individual, né, do livre-arbítrio, de extinção da própria vida, ato deliberado, podendo ser causado, entre outros fatores, por um elevado grau de desespero, sofrimento, geralmente de nível emocional e sentimental. Então nós temos aí a grande maioria dos suicídios com a doença mental já instalada, da depressão e outras, né? Por que Deus então permite isso? Por conta do livre-arbítrio. Porém, este ato representa o desespero contra a própria bondade divina, atenuado ou forçado pela rebeldia nossa, que não aceito este programa para mim, eu não aceito essa dor, eu não aceito ter o meu olho cego, eu não aceito ficar em cima de uma cama, eu não aceito que eu não tenha inteligência, eu não aceito que eu precise da ajuda dos outros para sobreviver, então eu vou cometer o suicídio. Então, é nesse sentido que nós vemos a rebeldia humana. Com resultados de grande sofrimento no plano espiritual. Então a doutrina espírita é considerado crime, sim, o suicídio. E não somente o ato voluntário, né, que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Importa numa transgressão da lei divina, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Aí a pergunta, tem o homem o direito de dispor da própria vida? Mas ela é minha, por que eu não tenho direito? Não. Os Espíritos respondem lá no Livro dos Espíritos. Só Deus assiste esse direito.
o suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. É o ato rebelde contra o Pai amoroso que nos dá a oportunidade de redenção. A princípio parece até uma afronta, né? Mas, nossa, por que Deus nos deixa a condição ainda de sofrer e não tem nem a possibilidade da libertação? Nós já vamos entender. Por que as pessoas cometem suicídio? São várias causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Materialismo severo é uma delas, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, né? Violência, maus tratos, abusos de todo tipo. E aí o abusador também é participante desse ato, né? de débito. Pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadição, distúrbios mentais, desesperação, obsessão de espíritos, e assim segue várias causas para o suicídio. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Perguntaram para os espíritos, o que acontece? O que o espírito vai sentir depois do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende da circunstância. Alguns espiam a falta imediatamente, outros renovam a existência e será pior do que aquela em curso que interromperam. Então, o desapontamento é o pior. Qual é o desapontamento? Não acaba. A dor não termina. A dor não diminui. Ela aumenta. Ela aumenta. Por quê? Porque está no campo. Quando estamos aqui em dor, estamos num processo um processo educativo, num processo de resgate. E quando a gente abrevia, nós estamos fugindo desse processo de resgate, que representa esse processo de resgate doloroso, representa a misericórdia divina para conosco, na prova de educação e de combate ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Essa dor que nos leva ao pensamento do suicídio. Se abreviamos, nós voltamos atrás no débito e devemos recomeçar. Mas como assim? Não consigo entender. Como um débito tão grande? O que eu fiz? Eu taquei pedra na cruz? O que aconteceu comigo, né? E aí nós vamos já trazer o nosso exemplo aqui. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que, assim a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, de onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral esse efeito, mas em caso algum, o suicida fica isento das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. Então, o nosso corpo físico tem determinada quantidade de energia de ligação com o nosso corpo. E quando nós cometemos o suicídio, é como se cortássemos este fio prematuramente. E o que acontece? Ficamos ligados ainda ao nosso aparelho físico, que é muito complexo. Não é simplesmente uma veste, você tira e acabou. Ele é uma ligação profunda entre o nosso espírito e o nosso corpo, que os espíritos nos explicam através da codificação de Allan Kardec, com o chamado perispírito. E André Luiz complementa esse conhecimento trazendo as informações do corpo mental, do corpo astral, do duplo etérico e tantos outros que fazem essa ligação.
né? Então, é muito complexo e realmente o espírito sofre esse processo de desligamento. Em todas as desencarnações já é um processo delicado. Assim como o nascimento é delicado, a desencarnação também é bastante delicada. E num ato de rebeldia e de suicídio, mais dolorosa e mais difícil vai ser essa situação. E aí os amigos devem perguntar, né? Nossa, mas eu tive um parente que aconteceu isso, meu Deus, o que será dele? Né? Ele vai ter um inferno eterno, como é que vai acontecer, né? Então, na verdade não, e é isso que a doutrina espírita nos consola. Mas também não nos engana no sentido de que não há o sofrimento, no sentido de que o suicídio é uma coisa normal, tudo bem, está tudo certo, e ele fez uma escolha e Deus, enfim, tem que aceitar, enfim, não é assim que acontece, né? A escolha é dolorosa, nós temos o livre-arbítrio, mas nós também colhemos o fruto dos nossos atos, tá certo? As dores do suicídio ocasionadas sob as rodas de um trem de ferro ou outro qualquer veículo por uma queda de grande altura, pelo fogo, etc. Necessariamente haverá traumatismo espiritual e mental muito intenso e doloroso que nos demais. A terrível situação de todos eles se estenderá por uma rede de complexos desorientadores, implicando novas reencarnações que poderão produzir até mesmo enfermidades insolúveis, como a paralisia, a epilepsia, descontroles do sistema nervoso, retardamento mental, etc. Um tiro no ouvido, em alguns casos, pode arrastar surdez e encarnação posterior. Então quer dizer que todo que é surdo, todo que é paralítico, ele foi um suicida e está espiando. Alguns sim, né? Alguns realmente são. Mas o verdadeiro sofrimento começa no momento do suicídio, né? Se o veneno, o projétil, a asfixia ou incêndio vai gerar grande sofrimento, né? E aí a gente chega aqui na nossa obra que a gente quer comentar, que vai trazer este exemplo para nós, do nosso Camilo Castelo Branco, que hoje dá o nome à nossa campanha, né? Viver vale a pena, Camilo Castelo Branco. Então, Camilo Cândido Botelho, né? E aí, depois a gente tem o nome dele também, que era Camilo Castelo Branco. Nós já vamos chegar nele aqui. Então, esse livro foi psicografado por Ivone Pereira, essa moça aqui dessa foto, belíssima, jovem, né? Trouxe obras fantásticas para nós, ela já idosa, ela aqui com o Chico Xavier também, vou trazer a imagem dela. Esses são alguns dos livros que ela traz, Memórias do Suicida, enfim, tantos livros que ela escreveu, as obras dela, ela com o Chico Xavier, né? Então, o Camilo, né? Camilo Cândido Botelho, que está lá no livro Memórias de um Suicida, o nome completo dele era Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, nascido em 16 de março de 1825 em Lisboa, e ele morreu dia 1º de junho de 1890, aos 65 anos. Ele teve uma vida atribulada, foi um escritor da língua portuguesa, ele era português, né? Seus escritos literários ficaram famosos, ficou órfão de mãe e de pai, e foi recolhido por uma tia, e ele comete o suicídio com uma arma de fogo no ouvido, depois que ele ficou cego. Ele ficou cego, não suportou a vida de cegueira e cometeu o suicídio. E aí o que acontece? No plano espiritual, ele sofreu muito. Aí tem uma imagenzinha, né? Ele sofreu muito, no primeiro momento ligado ainda ao corpo, com grande dificuldade, indo para casa perdido, até que ele é resgatado e levado ao Vale dos Suicidas. Eles chamam de cavernas, de vales, que é um local de aguardar o tempo em que essa ligação com o corpo físico tivesse menor influência. Então ele fica um tempo nesse Vale do Suicida, como cavernas, com outros suicidas,
mas este local já é protegido e amparado por Maria de Nazaré. E aí os trabalhadores da sua cidade espiritual, que chama Esperança, visitava sempre e acolhia aqueles que já estavam em condições de receber o tratamento na colônia. E Maria de Nazaré no plano espiritual. Então, era levado, o Camilo também foi resgatado e foi para esta colônia. E iniciou o seu processo de tratamento, inicialmente no hospital, internado junto com os outros, recebia tratamento todos os dias, água fluidificada, passe, corrente magnética, eu acredito, não falo ali, mas todo tratamento magnético, espiritual, até que ele foi melhorando. E acontecem várias peripécias no livro. Mas o interessante, eu sempre conto essa história de um colega dele, do Camilo, que nesse estágio ainda no hospital, se tomado de saudade porque ele tinha cometido suicídio depois de ter perdido todo o dinheiro dele no jogo. Ele era uma pessoa abastada em Portugal, tinha 4 filhos, a esposa. Só que ele viciou no jogo e era rico e perdeu, ficou endividado. E quando ele viu que não tinha mais jeito, ele foi cometer o suicídio e deixou a esposa e os 4 filhos. Duas filhas mais velhas, um outro e uma menina de 5 anos, que era o xodó dele. E ele lá não aguentou, eu quero ver, foi, não, você não pode, não está preparado, não, vou falar com o diretor, eu tenho livre-arbítrio, foi. Diretor, eu vou permitir, mas só que você vai ter grandes prejuízos. E ele foi, não teve jeito, ele quis ir, o pessoal acompanhou, e lá do plano espiritual, os amigos do Camilo estavam vendo numa televisão ele vindo para a Terra. Ele chegou aqui e foi na casa dele. Cadê a casa dele? Já estavam morando outras pessoas lá, já tinha se passado 8 anos de que ele tinha cometido suicídio, mais ou menos. Foi procurar, saiu na rua, tinha um monte de obsessor. Ah, é você, seu suicida. Vem cá pra você ver o que aconteceu com sua filha e tal. E levaram, com seu filho, né? No primeiro foi com seu filho. Levaram ele pra prisão. Tava lá o filho preso. Ele chegou perto do filho e conseguiu. O filho começou a relembrar: meu pai, por que você cometeu suicídio? E começou a lembrar de tudo que ele tinha acontecido. Que depois que o pai dele morreu, ele começou a roubar, começou a fazer ilícitos e tinha acabado sendo preso. E o pai, com grande dor. E aí ele sai dali: não, eu preciso ver a Margaridinha dele. E foi, e eles então chegou até o cais, onde era o porto, e encontrou a esposa dele, que tinha se transformado em cafetã da própria filha, jovem adolescente, e explorava ela na prostituição e outras humilhações e serviço. Quando ele viu aquilo, ele cambaleou, ele não aguentou, e aí ainda falaram: vai ver suas outras 2 filhas que estão apanhando o marido, que está dando dificuldade. E aí ele volta e chega lá, já não consegue mais nem ficar no hospital, já vai para um local nessa colônia que se chama isolamento e fica num processo de isolamento lá para recuperar. Então é impactante porque há pessoas que ficou ali, né? Não, eu vou cometer o suicídio e tudo vai acabar. Eu sou o problema. Mas os seus compromissos ficarão. E ficaram, né? Esse era o Jerônimo. O compromisso do Jerônimo ficou com grande dor. E ele queria agora poder recuperar, né? Óbvio que depois eles conseguem atender, auxiliar a Margaridinha e tal. Ela se transforma em camareira, muda para o Brasil, o menino deixa a prisão, arruma um emprego, as outras 2 melhoram, enfim, há todo um processo e ele programa a nova reencarnação, não é? Há um processo assim, mas a dor de saber que o seu compromisso junto com as outras almas não foi cumprido foi muito grande para o Jerônimo. E assim vai acontecendo. O Camilo vai estudando, vai melhorando lá no plano espiritual e até ele vem para a Terra comunicar, enfim, tem toda uma passagem lá. Mas aí chega o momento de visitar o motivo do seu suicídio. Por que ele tinha se desesperado? E aí, então, na escola espiritual lá na universidade, o Epaminondas de Vigo, que é um professor, né,
Mas você precisa relembrar. E aí numa sala com todos, isso é interessante, né? Com todos ali, todos os alunos, abre-se uma tela mental, igual essa daqui, um pouco melhor, né? Com as imagens, com sensações, e ele volta ao passado magneticamente. Ele volta na época de Jesus, o Camilo, quando ele era um pobretão, feio, invejoso, e ele rememora a cena do Calvário, ele estava lá. Só que extremamente egoísta, extremamente vaidoso, ele queria, literalmente, tacava pedra na cruz. Aí a gente fala assim, será que eu taquei pedra na cruz? No livro ali conta que o Camilo, literalmente, era um daqueles que gritava impropérios para Jesus e xingava Jesus no caminho do monte. Ele presenciou tudo isso. Isso ficou marcado na tessitura espiritual dele. E desde então, sido uma criatura sim difícil, né? Mas há 3 séculos antes, ele, desde cedo, né, foi destacado, nasceu numa família, e ele então estava... era uma zona rural em que ele nasceu. O pai pouco estudo, violento, e não deixou ele estudar, e ele queria estudar, mas ele tinha que trabalhar na roça. Ele então se apaixona por uma prima ali, e aí se apaixona e tal, e meio que fazem juras de amor, só que aparece um outro primo lá que vem visitar, que é estudioso, que é militar, e a menina que ele tinha se apaixonado se apaixona pelo outro e vai embora. E ele fica absolutamente desolado com isso. E aí o pai desencarna, e ele então procura a igreja e não se interessa mais pelas mulheres. Ele quer se tornar padre, não porque ele queria servir a Jesus. Ele na verdade era ter destaque, ele queria ser famoso. Ele queria poder ser mais do que o cara que veio e que roubou a mulher dele. E assim ele faz. Naquela época tinha Inquisição, ele entra para a Inquisição. Um padre que era amoroso falava, você não serve para isso, não adianta você querer ser padre, mas aí ele consegue ir por outros caminhos e vira um padre inquisidor. E aí ele encontra aquele cara, né, que era militar, e trama contra ele, prende, né, prende ele na masmorra, deixa ele passando fome, e vai lá e pega a Eulina, né, que era a esposa dele, pega a Eulina e leva até lá para ver a situação do cara que ele tinha prendido. E fala para Eulina, se você não me amar, se você não ficar comigo, eu não vou libertar, e ele vai morrer à míngua. Nisso ele arranca as unhas, nisso ele faz todos os tipos de tortura com o outro, com o seu adversário. E aí a Eulina, no auge do desespero, cede. E ele a possui ali, como padre, olha só, ele a possui, só que ela é de extremo nojo. E ele não gostou daquilo, né? Ele se sentiu também muito mal com o desprezo dela. Né? Naquele momento que ele queria o amor dela, né? No fundo, mas ela não tinha amor para dar para ele. E aí ele fica revoltado, e aí termina, ele fala para ela, eu devolvo o seu marido, né? Eu vou te devolver, mas eu não prometi inteiro. Aí ele vai e cega o marido dela, antes de devolver para a Eulina. Né? E aí continua a vida dele, desencarna, só que ele está com esse débito terrível em sua alma, que não deixa mais com a consciência tranquila. E nessa última encarnação como Botelho, ele então veio para expiar a cegueira, para ele poder começar a se perdoar. Né? Ele veio expiar. Só que chegou no momento, ele não aceita, porque ainda há revolta no seu coração. E é essa revolta que é a base para que ele cometa o suicídio que ele cometeu. Né? Então, está aí a explicação do motivo anterior. Nós temos motivo.
Não é o nosso sofrimento de hoje não é uma punição divina simplesmente para fazermos, para brincarmos com a nossa condição. Não. É um resgate para que nós mesmos possamos aprender, através da dor, o amor verdadeiro. Para que nós possamos realmente aprender a perdoar. E foi isso que o Camilo teve que aprender ali naquele momento. Mas recebeu todo o amparo de Maria de Nazaré. Ficou mais de 50 anos nesta colônia espiritual superior. Aprendeu Esperanto lá no plano espiritual. Se preparou para a nova reencarnação. Participou do planejamento. Conseguiu encontrar Eulina novamente. Eulina estava reencarnada, amparando um amigo dele, né, do grupo lá, como criança. Ela estava aqui amparando, fazendo o seu processo de resgate. E ele então programa a sua reencarnação, viria como médium em Portugal, médium de cura, e ficaria totalmente cego em determinado momento de sua vida, essa era a programação do Carlos. Não temos outras informações até hoje, mas esse livro é fantástico para nós. A vida continua, e o que realmente importa é o bem que a gente cultiva no nosso coração. Por mais que as dores cruciantes venham, o desafio, a doença, é tudo motivo para a gente poder aprender e melhorar. Estamos num planeta com muitas dificuldades. O mal ainda domina no campo do nosso egoísmo interior. Eu sei, as doenças mentais estão batendo as portas. Mas nós precisamos, com essa dor, né, porque a depressão que causa grandes suicídios, é uma dor muito grande que nós temos na nossa alma, mas nós precisamos vencê-la no campo da busca, né? Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu deixei aqui várias mensagens, né? Olha a foto de Maria de Nazaré. Essa é a foto dela lá no Hospital Esperança, no plano espiritual. Então tem a colônia. E aqui, ó, coragem, peregrino do pecado. Volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino. E virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora, resignado, porque tuas lágrimas serão um manancial bendito, onde se irá dessedentar tua consciência sequiosa de paz. E a grande mensagem, ele que é o médico das nossas almas. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então tá aí essas mensagens lindas para nós, para a gente refletir neste dia, refletir sobre a nossa condição de espíritos reencarnados. Porventura já tenhamos cometido suicídio em outras reencarnações, que porventura já tenhamos aí cometido erros clamorosos, mas nós estamos em passagem. Nós existimos antes da encarnação, nós existiremos depois, e resta ao nosso espírito aprender o programa do amor a Deus, aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, e nós vamos amar a Deus na nossa própria condição, tá certo? Então é isso. Aí se tiver algumas perguntas, né? Se alguém tiver aí, pode mandar. Aqui eu estou esperando, deve ter alguma aqui para nós. Vamos lá. O Michel pergunta aqui, né? O que é o suicídio involuntário? Ô Michel, então às vezes nós temos desejo em nossa mente, né? E não temos a coragem do ato, mas a gente se entrega aos vícios, né? O vício do cigarro, a gente se entrega a situações de extremo perigo, né? Tem pessoas que até fazem brincadeira de roleta russa. As pessoas, um movimento, né? Um movimento da autodestruição.
as drogas, a fuga. Então às vezes a pessoa fala assim, eu não quero me matar, mas eu tenho vontade de abandonar tudo e sair pelo mundo. Sem paradeiro, sem alimentação, sem, né? É um tipo também de desistência de suicídio, viu? Mas os vícios são o exemplo mais forte assim, do suicídio indireto, né? Mas nós temos também um caso famoso de suicídio indireto, que é do André Luiz, que está descrito no livro Nosso Lar. Ele cultivava a intemperança, a raiva, o queixume, brigava com todo mundo, era sempre muito bravo. E então ele desenvolveu um câncer na sua região abdominal e ele desencarna e é classificado no plano espiritual como suicida indireto. E ele até fica muito surpreso, né? Fala assim, como que pode? Eu que lutei contra o câncer e tal. Ele fala, mas é a intemperança sua, assim, 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 causou esse câncer, então você vem como suicida indireto. Né? Então tem isso. Tá certo? Então essa questão, enquanto não temos outras perguntas aqui, às vezes vocês já mandaram, aqui tem um atrasozinho aqui pra gente ver, mas essa questão das pessoas, nossas parceiras, nossos amigos, muitas vezes conhecidos, que já cometeram suicídio, né? Como será que está o nosso parente, né? O que acontece com ele será no plano espiritual? Então nós acreditamos que deve estar amparado. E ele pode ter um amparo, sim. Né? Ele pode ter um amparo para ser acolhido nos planos, nas colônias espirituais. O suicida, ele não está fadado ao abandono espiritual. Jamais. Maria de Nazaré, né, essa foto, ela é responsável por atender esses irmãos junto a Jesus. Ela continua esse trabalho. Então oremos pelos nossos irmãos suicidas. Oremos por ele, para que Maria de Nazaré possa ampará-los. Mas ela só vai conseguir ampará-los se eles apresentarem esse processo de arrependimento, de querer o amparo do alto. Por isso nós devemos fazer muita prece pelos nossos irmãos suicidas. Muita prece. Porque eles recebem como luzes, como bálsamo, que alivia a dor. Porque eles ficam sentindo a dor do disparo, a dor do enforcamento, a dor da medicação que tomam, né, para cometer, ficam sentindo a dor. E a prece é um refrigério para eles. Devemos fazer prece pelos nossos irmãos, sim. Tá certo? Sim. E Maria de Nazaré há de ampará-los. E nós devemos vibrar pela nossa condição. Se você já teve algum pensamento de suicídio ou anda tendo, procure tratamento. Vamos fazer o tratamento espiritual na casa espírita também. Procure tratamento médico também. Tá certo? Quando a gente quebra uma perna, quando a gente tem um acidente, a gente procura um médico para aliviar e para recuperar, não é assim? No caso do pensamento de suicídio, da depressão, das doenças mentais, devemos procurar um médico também. A gente procura um médico para atender o que já se tornou físico e a gente procura o centro espírita, o tratamento espiritual, para que a gente possa renovar a nossa alma, tratar o nosso perispírito. Tá certo? Então a gente indica os dois tratamentos. Não é só um, não, são os dois. Tratamento espiritual na casa espírita, tratamento médico também, né? No caso, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, são os profissionais que atendem no campo da saúde mental, física também, que é muito importante. Se você tem, deve buscar, não deve esconder, tá? Do outro, e não deve alimentar também o pensamento de vingança, porque muitas vezes nós estamos sendo vítimas de um processo de obsessão. E nesse processo os espíritos querem que a gente crie, assim, ninguém me ama como eu queria que me amasse, então eu quero ver na hora que eu morrer, e aí a pessoa vai ficar
Então isso é vingança, né? Isso é tramar contra a pessoa. E você vai estar tramando contra você mesmo, tá certo? A culpa maior é sempre sua. Então não há motivo. Deus o ama, Deus nos ama. Deus ama cada um de nós. E se hoje nós estamos nos sentindo abandonados, se hoje nós estamos nos sentindo tristes, é porque nós já abandonamos. É porque nós já negligenciamos o nosso afeto. Mas Deus é tão bom que Ele sempre nos dá a possibilidade da gente ter estender o nosso afeto. Se a gente não recebe o afeto, nós podemos dar o afeto. Quantas crianças com dificuldades nós temos na nossa cidade? Passando dificuldades, tanto materiais, né, mas principalmente de atenção, de carinho, de socorro. Quantas crianças que não têm a mãe, ou que não têm o pai? Quantas crianças que estão aí na periferia, carentes de tudo, recebendo violências de maneira tão grande. Então a dor, ela campeia e é uma oportunidade para nós, para a gente diminuir a nossa dor e encontro no campo da caridade a dor do outro. Tá certo? Aí nós conseguimos aplacar um pouco a nossa solidão, né? Os nossos desenganos. E Deus vai nos dando força através do bem, através do exercício da caridade, da fraternidade, a ir superando. Não vai ser sem lágrimas, nós vamos chorar, nós vamos sofrer sim. Mas essas lágrimas são o cultivo, né? É o que vai molhar, é o que vai umedecer este solo da nossa alma, do nosso processo evolutivo. Para reencontrar os nossos entes queridos em um segundo momento e poder refazer o nosso destino com a nossa consciência tranquila do resgate realizado.